Então vamos imaginar que nos foi passado uma URL para nós acessarmos esse web service para consumir a listagem dos produtos. Apenas isso. Imagina que só uma URL, não foi passado manual, nada. Você tendo em mãos essa URL, você já consegue verificar o resultado desse consumo de web service através do browser. Então vou abrir o Chrome, vou abrir uma nova aba e vou digitar a URL que me foi passada, que é essa aqui, localhost 2.80.81 produtos. No caso é uma URL interna nesse momento, mas é só para mostrar, para exemplificar para vocês. Ela não é uma rota protegida, depois nós vamos mexer na rota protegida, mas esse é o consumo do web service. O retorno dele é basicamente um vetor de vários objetos que vão ter um ID, um nome e uma descrição. Então nós temos esses 3 pontos. Agora nós precisamos ir para dentro do nosso código, mexer no nosso projeto para fazer o consumo dessa URL, desse web service, e colocar o retorno dele naquele objeto chamado produtos, naquele vetor produtos que nós temos, para exibir dentro da nossa aplicação essas informações. Eu volto aqui até o meu arquivo de cadastro.view, a minha página, e vou adicionar um método. Para isso, para adicionar métodos, esse meu objeto do componente, ele permite que eu tenha uma nova função aqui chamada methods. Essa função methods vai conter dentro dela várias outras funções que serão os meus métodos que podem ser acessados através do meu HTML aqui, dentro do meu template, ou dentro do meu próprio objeto do JavaScript aqui embaixo. Eu criei a função methods e vou adicionar uma função chamada load, que vai ser a função que vai carregar todos os itens dos produtos, consumindo o web service e colocando nesse objeto produtos. Como nós instalamos o módulo do Axios, eu consigo acessar o meu Axios através de um objeto chamado this, que é dessa classe, .axios. Dessa maneira eu consigo acessar o meu objeto do Axios que pode fazer o consumo de qualquer web service. Como o web service que eu estou acessando é um tipo GET, eu posso simplesmente fazer isso aqui, this.axios.get. E aqui dentro eu coloco a minha URL. Fazendo isso, automaticamente eu vou acessar essa URL. Mas eu preciso passar isso aqui para algum lugar, né? Eu não só acessar e consumir não vai fazer nenhuma diferença. O retorno desse método get, do post, de qualquer um do Axios é uma promise. O que é isso? Promise é uma promessa, ou seja, nós conseguimos acessar o resultado dela através de outros métodos. Colocando aqui .dem indica que, então, eu vou executar e se der tudo certo, ele vai executar esse método aqui, que vai ter um objeto como parâmetro chamado res, ou o nome que você quiser dar. E aqui dentro eu vou fazer qualquer coisa quando der sucesso. Sendo sucesso, eu posso simplesmente dizer que meu this.produtos vai ser igual a res.data. Data é o conteúdo dessa resposta dos web services quando são consumidos. Dessa maneira eu já consigo fazer o consumo do meu web service e retornar para o meu objeto produtos, para a minha variável produtos aqui da minha classe, o resultado do consumo do web service, .data, que é o objeto que ele me retorna da requisição. Mas como que eu faço para executar esse método? Porque eu simplesmente declarei esse método, ele existe. E eu quero executar esse método quando essa tela é carregada, quando ela é aberta. E para isso, esse objeto JavaScript, o view, nos permite criar outros 2 métodos para fazer isso. Um deles se chama mounted, que é uma função que vai ser executada quando todo esse componente estiver desenhado na tela. Quando já for criado o JavaScript, quando já for criado o HTML e colocado e desenhado na tela, renderizado. Existe uma outra função que pode ser utilizada também, chamada created. Essa função, ela tem basicamente a mesma ideia da mounted, com a diferença de que ela vai ser chamada quando o meu objeto JavaScript estiver pronto e a minha tela ainda não estiver desenhada. Então o meu objeto JavaScript estiver pronto, todas as variáveis estiverem já declaradas no JavaScript, ele vai chamar esse método created. Depois que ele faz isso, ele vai montar a tela, que é desenhar o HTML com todos os parâmetros, os atributos, tudo bonitinho, e aí ele vai chamar o mounted.
Então você pode usar quando você quiser. Eu, no caso, vou colocar aqui, deixar no created, porque eu preciso desse objeto basicamente no JavaScript de início, mas é indiferente, porque se eu deixasse no monted, depois que ele montasse tudo, ele iria atualizar a tela com os novos objetos para mim, de qualquer maneira. Ele está com um erro aqui, isso é porque o methods não é uma função, o methods é um objeto que tem as funções como atributos desse objeto. Então methods tem que alterar isso aqui para ser 2 pontos e não parênteses, que no caso teria sido declarado como uma função, mas nesse caso ele é um objeto. A partir desse ponto nós podemos executar novamente aqui e verificar o resultado disso. Vamos ver se nossos produtos são listados na nossa tela. Os produtos que são retornados do consumo de um web service que nos foi passado de um web service do back-end. Listou aqui todos os produtos que são retornados aqui desse web service. No caso eu listei apenas o nome. Se você quiser fazer a verificação de o que é retornado do objeto, eu sugiro que vocês cliquem com o botão direito em inspecionar aqui no browser e abram console. Aqui em console, deixa eu limpar tudo aqui. Aqui em console, vocês podem vir. Depois disso, vocês podem vir aqui no código e fazer console.log e escrever o objeto que é retornado, res.data. Ou, melhor ainda, eu vou colocar apenas res para vocês verem como que é o retornado esse consumo de web service. Abrindo aqui, você pode perceber que ele tem a configuração e ele tem aqui o data que é um array de retorno. Aí ele retorna o ID, o nome e a descrição. Então nós sabemos que o nosso objeto produto vai retornar um ID, um nome e uma descrição. Dessa forma você consegue fazer um debug do teu código. Isso ajuda bastante, eu uso muito e recomendo. Quando você precisar, coloca um console.log e escreve ali. Ou simplesmente quando retorna, por exemplo, aqui para produtos, você vem aqui em cima e faz entre chaves duplas, produtos. Ele vai escrever na tela também esse cara aqui. Isso vai te ajudar a saber o que é retornado e como que você faz e saber o que você vai escrever na tela, né? Nesse caso aqui, nós vamos mudar também aqui, vamos colocar para escrever além do nome a descrição. Vamos adicionar mais isso aqui. Já que ele é retornado, vamos colocar, né? Nome e descrição. Agora nós teremos tudo isso atualizado. Deveríamos ter pelo menos, não sei se tivemos, vamos apertar F5 aqui. Nome e descrição. Automaticamente já retornamos, conseguimos fazer o consumo. Criamos um novo método. Fizemos o consumo do web service de uma URL backend que nos foi passado através do Axios, qual nós instalamos via módulo no Nuxt, e chamamos esse cara através do método created, que é quando o nosso objeto é criado. Automaticamente ele já chama para nós. Aqui nos produtos nós podemos colocar o produtos, zerar ele, tirar esses valores iniciais deles e salvar. E aqui na nossa tabela nós podemos colocar um VIF, dizendo que é para ele apenas criar essa tabela quando o produtos.length for maior que 0. Quando os registros de produtos tiverem mais do que 0, tiver algum registro. Dessa forma nós temos o nosso registro, a nossa listagem de tabelas consumindo de um web service back-end.